Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Experiência de Valor. Meu nome é Ivo Maia. Se você está chegando aqui, o Experiência de Valor é um canal especializado em falar sobre Bitcoin. Então, hoje, em mais uma aula, aos sábados, 14h14, só que dessa vez gravada, a gente vai falar hoje mais sobre Bitcoin. Principalmente porque nessas 2 semanas, eu diria da semana passada e esse fim de semana também, né, nessa sexta-feira, quinta-feira, o Bitcoin teve umas quedas bem drásticas, né, e inclusive teve a maior liquidação, né, da história das criptomoedas, principalmente liquidação relacionada ao Bitcoin. Isso fez com que o Bitcoin tivesse uma queda bem grande, por volta ali de 10, 12%, mas isso bem grande quando a gente compara ao mercado comum, né, o mercado de ações, de ETF. Para o Bitcoin ele já teve quedas bem maiores aí de 20, 30%, e até mais, né, historicamente, quando a gente olha para o Bitcoin. Só que como está entrando muita gente agora, o público está aumentando, a quantidade de pessoas que possuem Bitcoin está aumentando muito recentemente, e estatisticamente está dobrando a cada 2 anos. E então muita gente ficou preocupada, né? Pessoas, principalmente, se você é um bitcoinheiro de primeira viagem, você está comprando Bitcoin agora, nesse último ciclo, né? Do último halving para cá. Então tudo isso é muito novo para você. E eu sei que causa muita preocupação, né? É o seu dinheiro, é o seu tempo, é a sua vida, é a sua poupança que você economizou. E isso traz muita preocupação. E essa aula de hoje é justamente para isso, para mostrar qual é de fato o valor do Bitcoin. E aí ajudar você a entender qual é a diferença entre preço e valor e todas as outras coisas, né, que agregam ao Bitcoin, né? Entender as características, entender um pouquinho sobre a relação dele com o M2, que é para considerar um índice de inflação, porque é exatamente, né, a definição da inflação, que é a expansão da base monetária. O M2 ele traduz muito bem essa definição. E a gente vai ver todas essas relações e tudo mais. Então, tudo isso eu vou trazer nessa aula de hoje de forma bem mastigada, principalmente para você que é iniciante e você que é intermediário, avançado, você já tem um conhecimento, já tem uma intimidade com o Bitcoin, também te garanto que você vai tirar muito, mas muito, mas muito valor dessa aula de hoje. Beleza? Então, lembra, essa aula aqui é gravada, então qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa nos comentários, pode botar aqui no chat, mas coloca nos comentários aqui embaixo que eu vou te responder. E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Experiência de Valor e vamos para a nossa aula. Para iniciar, como sempre, eu gosto aqui de dar um panorama atual, né? É quase uma marcação histórica. Então hoje o Bitcoin está a 106 mil dólares. Eu estou gravando essa aula aqui às 3h57 da manhã para deixar bonitinho. Ivo, por que você está gravando? Por que a aula de hoje é gravada? Eu estou tendo alguns problemas técnicos, principalmente aqui com o meu equipamento, com o notebook e tudo mais. Hoje, mais cedo, ele deu uma aparente queimada, né? Ele desligou e não ligou por muito tempo. Acabei fazendo uma limpeza e tal, e acabou voltando. Mas ele tá dando uns trecozinho nele, né? Então, para garantir que eu vou conseguir passar essa aula e a gente manter o nosso padrão, manter o nosso ritual, o nosso costume de todas as aulas 14 14 aos sábados, eu resolvi gravar logo que o computador que está respirando e aí manter e cumprir a minha palavra, né, de todos os sábados às 14 14 da aula. Trazer uma aula sobre Bitcoin aqui para vocês, sobre um tema do Bitcoin. Então, o Bitcoin está atualmente a 106 mil dólares, né, 106.947 dólares. E a gente está no bloco 919608, né? Inclusive nessa última hora aqui, nessas últimas horas o Bitcoin tem começado a responder. Mas a gente vai falar sobre os gráficos um pouco mais na frente. Vou guardar essa surpresa para vocês. E a mempool, como eu falo, né, fim de semana, principalmente nas madrugadas, é uma ótima hora aí se você quiser segregar endereços ou
juntar UTXOs, né? Você pegar ali várias UTXOs que você tem e juntar para uma só para economizar, né? Para futuramente economizar taxas. Então aqui você já economiza agora 2 sats ou 1 sats por byte, bem bonitinho, custo baixíssimo para você fazer as suas transações. Fica sempre essa dica de você fazer essas movimentações, caso você queira economizar com taxa, aos fins de semana ou nas madrugadas, porque tem bem menos movimento, né? É bem mais tranquila a rede para você fazer esse tipo de ação. E aí, vindo aqui para a nossa aula, começando hoje a aula, eu vou falar exatamente sobre isso, né? Como eu dei uma breve introdução ali atrás, é qual é o valor do Bitcoin. Esse é o nosso tema de hoje. Principalmente eu vou bater nesse ponto. Qual é a diferença entre preço e valor e justamente por que o Bitcoin continua, né, segue fazendo sentido? Por que continua fazendo sentido acumular satoshinhos, né? Você continuar acumulando seus satoshinhos, continuar montando parte do seu patrimônio ou todo o seu patrimônio, e aí vai de uma decisão sua própria, de acordo com os seus estudos, de acordo com a sua sensibilidade ao risco, a volatilidade. E lembra, né? Volatilidade não é risco, mas você entender quanto que isso mexe com você, né? E você colocar ali a porção que, né, lhe atende no meio disso tudo em relação ao Bitcoin. Lembrando sempre que esse conteúdo é educacional, não é uma recomendação de investimentos, mas faça sempre suas pesquisas, né? Sempre busque as fontes. As fontes de tudo que eu utilizei aqui dos meus estudos para montar essa aula estarão aqui na descrição, assim como nas aulas passadas eu sempre coloco ali o que eu utilizei na descrição para você também estudar, se aprofundar. Se você for mais curioso, né, quiser se aprofundar mais, esse material vai estar todo aqui na descrição. Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Então começando agora, fazendo uma pequena diferenciação para você entre preço e valor, né? E eu gosto muito dessa analogia do termômetro, da febre, porque isso traz uma clareza muito interessante. Então, preço é basicamente o termômetro, né? Ele vai medir ali o humor do mercado, ele vai mostrar ali basicamente, né? Toda hora que tiver alguém vendendo por um preço e há alguém comprando por aquele preço, aquilo ali vai dar o preço. Então, se muita gente se desesperar e o humor, né, tiver reações emocionais, tiver o humor do mercado estiver muito abalado, isso faz com que haja volatilidade, que é a variação do preço. Né? Por isso que eu falo que volatilidade não é risco. Volatilidade é a variação do preço. Então, quanto maior a volatilidade, maior é a capacidade do ativo, e aqui nesse caso do Bitcoin, de subir muito ou cair muito. E foi o que aconteceu, né, recentemente. Então, há essa mudança, essas mudanças nos preços, né, uma queda muito brusca, um aumento muito brusco no preço do Bitcoin. Mas isso não quer dizer que o valor do Bitcoin mudou, porque o valor ele tem a ver com a utilidade, tem a ver com escassez e tem a ver com toda a rede que utiliza essa ferramenta. Lembre-se, o Bitcoin é uma ótima ferramenta, ela é uma ferramenta. E os fundamentos dessa ferramenta, do protocolo, não mudaram. E esses fundamentos do protocolo, que eu vou mostrar um pouco mais na frente, traz muita utilidade ao Bitcoin. E essa utilidade não mudou, né? Permanece estável, mesmo com essa grande variação de preço. E aí, basicamente, o preço vai ser eu diria que a tua ponte de entrada, né? Essa variação vai ter mais a ver com o preço que você vai entrar, o quanto você vai pagar, é como se fosse um ingresso, né? Um custo ali de entrada para esse para você ter acesso a essa ferramenta, muito mais do que uma relação com o valor e a utilidade do Bitcoin. Né? E isso acontece porque o Bitcoin ele é o ativo mais líquido do mundo. Né? Você consegue liquidar ele em qualquer lugar do mundo, trocar ele por qualquer dinheiro do mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nenhum ativo é tão líquido assim, né, quanto o Bitcoin ao redor do mundo.
E é por isso que eu trago muito essa analogia, né? Que o termômetro não causa a febre, ele só mostra a febre, é a mesma coisa. O preço ele não está causando nada, ele só está mostrando uma reação do próprio mercado. E isso não mudou em nada o valor do Bitcoin, tá? Então, acredito que aqui fica muito claro quando traz, né, essas analogias e apresenta essa diferenciação dessa forma. E aqui é um contexto do que ocorreu nas últimas semanas, mais especificamente na última semana. Então, dia 10 do 10, a gente teve um flash crash, né? E aí teve um recorde de liquidações derivativos. Vou já mostrar isso um pouco mais especificamente, mostrando as notícias, mas basicamente foi o Trump, né, que disse que iria taxar a China, e aí ia ter toda essa confusão comercial, isso aí trouxe um incidente diplomático, e aí o mercado como um todo, né, fez o seu risk-off. O que é isso? Rapaz, uma aversão ao risco, né, uma aversão forte ali ao risco. E isso trouxe todo um efeito dominó que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. E aí, nessa semana, né, agora na sexta, na quinta e na sexta a gente teve uma outra queda, uma nova perna ali de baixo, uma nova onda de liquidações no mercado. E isso fez com que o mercado, né, salientasse, reforçasse o medo que teve, né, já do próprio flash crash do dia 10. Então o pessoal ficou, né, alvoroçado, e aí você começa a ver um monte de influenciador, muitas pessoas que são proponentes do Bitcoin, né, que falam do Bitcoin como eu, também trazendo essas notícias, fazendo os comentários, e você percebe que o mercado como um todo fica mais aflito. Principalmente pessoas que não têm Bitcoin e muitas vezes pretende ter, né, ali comprar o Bitcoin pela primeira vez, ficam muito assustadas, e você que está, né, percorrendo esse ciclo pela primeira vez. Inclusive eu recomendo ver uma aula que tem três bolinhas verdes e uma vermelha aqui no canal, que eu falo justamente sobre o ciclo do Bitcoin. É uma aula só sobre o ciclo do Bitcoin. Eu recomendo que depois que você veja essa aula, assista essa aula, que vai esclarecer bastante sobre como funciona os ciclos do Bitcoin. Tá? E mais resumidamente, o que aconteceu foi que tinha muita gente alavancada e que foi forçada a vender, né, seus bitcoins porque puxou margem. Então esse foi o contexto geral do que aconteceu. Então não foi nada realmente relacionado ao protocolo, não foi nada assim de algo que quebrou o Bitcoin, né, que matou o Bitcoin. E aí muita gente falando, né, em notícias que o Bitcoin morreu, né, as grandes mídias, mas basicamente não mudou nada, não aconteceu nada, foi basicamente uma questão estrutural, né, do, do ecossistema como um todo. É isso que eu tenho a falar, né, a passar assim. E aí a gente vai ver nos próximos slides como é que isso ocorreu. Então, basicamente foi isso, né, trazendo essa notícia aqui da Livecoins. Excelente portal, sempre recomendo vocês acompanharem, lerem as notícias lá pela Livecoins, porque tem muita gente boa escrevendo e o filtro do portal ele é muito bom. Então, basicamente foi isso. O Trump falou, né, que iria anunciar essa tarifa de 100% para a China, que era uma tarifa que possivelmente vai ocorrer no dia 25 de novembro, então ainda tem um grande tempo até lá. Ele já fez esse jogo outras vezes, né? A gente viu que outras vezes que ele fez esse jogo, muitas vezes ele até retrocedeu, né? Negociou comercialmente ali com outros países e não acontecia nada. Que do mesmo caso, mas aí você já viu. O pessoal antecipou muito o que poderia acontecer com caso, né, ocorresse esse tarifaço. E aí o que aconteceu foi que o Bitcoin estava ali já nas máximas por volta de 124 mil dólares, 118 mil dólares e por aí, e teve uma grande queda e chegou, né, teve lugar que chegou a 102 mil dólares, que foi no caso lá da Binance. Então teve uma queda drástica. E essa queda drástica ocorreu justamente por um efeito cascata, né? Muita gente alavancada,
operando com dinheiro emprestado, principalmente nos mercados futuros, que está muito famoso atualmente, porque você consegue se alavancar em 10 vezes, em 50 vezes, 100 vezes, 300 vezes. Né? Então, com pouco dinheiro, você consegue operar como se você tivesse muito dinheiro. Então, qualquer variação de 1% do Bitcoin, a pessoa embolsa um lucro absurdo. Mas o contrário, né? Também quando ocorre uma situação dessa, a pessoa é zerada ou sai até devendo, né? Dependendo da sua relação com a corretora, você sai devendo, né? Muito dinheiro. E isso se chama margin call, que é justamente quando há a chamada da margem, porque para operar alavancado você não opera com o dinheiro todo, você opera com a margem, e essa margem ela vai ser o teu seguro, né, para você poder operar um valor maior. E aí quando essa margem é chamada, né, ocorre essa chamada de margem, existe uma liquidação. E aí nesse caso o que ocorreu foi uma liquidação em série, foi um efeito dominó. Então o preço começou a cair, muita gente começou a ter a margem a chamada de margem, isso fez com que essas pessoas vendessem, né, essas posições e isso começou, né, a ter um efeito dominó e a cair o preço muito fortemente, em coisa de, foi uma, salvo engano, foi uma questão de 30 minutos, mais ou menos em 30 minutos o Bitcoin derrubou, cara, muita gente mesmo. Mas o valor do protocolo, como a gente viu na definição que eu passei para vocês, não mudou nada, né? Nenhuma característica, nenhuma utilidade, nada ali de fato mudou no Bitcoin. O Bitcoin permanece o mesmo. O que mudou foi o preço, né? Com toda essa brincadeira. E aí, trazendo mais notícias para vocês, né? Isso aqui são notícias do que ocorreu no dia 10. Mais de 1 milhão de traders, né, foram liquidados. Isso é muita gente, 1,6 milhões de pessoas sendo liquidadas é muita gente. E essa liquidação totalizou em quase 20 bilhões de dólares. Isso aqui é muito dinheiro. É tanto, né, que já foi classificado como o maior evento de liquidação da história das criptomoedas. E olha, digo que isso não é a última vez, tá? Não é a última vez que vai acontecer e possivelmente nesses próximos 2 ciclos isso pode e vai se repetir. E inclusive, né, saiu notícias mais tristes, como a desse investidor aqui, que ele acabou cometendo isso, né? Eu não posso falar para não cair esse vídeo, mas foi um investidor ucraniano, acabou, né, infelizmente ocorrendo isso. E para você ver o tamanho, né, do impacto que foi esse flash crash. Aqui já são notícias recentes, né, do dia 16, que foi essa nova grande queda do Bitcoin e ele chegou a operar, né, já está operando ali a 106 mil dólares, como a gente viu aqui no começo da aula. E basicamente isso, né, tá todo, assim, principalmente pessoas que estão iniciando agora no Bitcoin, fica, né, mais desesperadas, ficam mais tensas. Tem gente aí que está começando, né, a operar alavancado. Eu não recomendo, mas também, né, marinheiros de primeira viagem levam esse susto, levam essa chamada de margem, perdem ali parte do patrimônio e tudo mais. Então, esse é o contexto que está o mercado agora. Mas, ressaltando novamente, o valor do Bitcoin não mudou. Inclusive, isso aqui foi uma postagem que eu fiz, né, quando o Bitcoin bateu a nova máxima nos 125 mil dólares. Eu postei, né, esse Reels aqui da Livecoins e, né, complementei mostrando quais são essas 15 características aqui do Bitcoin que trazem muito valor, muita utilidade, principalmente na minha visão, né? Então, o Bitcoin é descentralizado, ele é inconfiscável tecnicamente, ele é escasso, ele é transparente, você vê tudo ali na mempool, você pode baixar um nó e ver todas as transações, baixar todo o histórico de transação se você quiser. Ele é divisível, até 100 milhões de satoshi por Bitcoin. É portátil, é verificável, o pagamento é imutável e irreversível, é programável, é seguro, né, principalmente por causa da parte criptográfica, né, de curvas elípticas, do SHA-256 e também do Proof of Work, que é utilizado energia, né, para garantir esse lastro.
É sem fronteiras, é resistente à inflação, é baseado em consenso, é resistente à censura e tem uma alta capacidade de evoluir e absorver novas soluções e tecnologias. Isso aqui são 15 características que eu visualizo do Bitcoin. Né? Tem bem mais características que a gente pode atribuir ao Bitcoin, mas para mim essas são as 15 mais importantes. Né? E isso não mudou basicamente, então o valor continua o mesmo. E eu fiz uma junção para deixar até claro aqui para utilizações futuras, mas basicamente esses 15 atributos dá para trazer em 5 ideias, que é basicamente a de escassez, as regras fixas, a confiança verificável, a propriedade e portabilidade, programabilidade e liquidação e a antifragilidade e evolução do próprio Bitcoin. E agora a gente vai destrinchar um pouquinho dessas coisas. Então, o primeiro pilar, como sempre, oferta limitada, 21 milhões, e eu falo ali para sempre porque depende do consenso. E o consenso, vamos ser sinceros, não vai mudar a respeito disso. Porque isso implicaria em perder valor por cada Bitcoin. E ninguém quer que aconteça isso, porque isso já acontece na moeda fiduciária, no real, no dólar, no ien, no won, no yuan, em qualquer outra moeda fiduciária emitida pelos bancos centrais do mundo. Isso já é uma característica delas. O Bitcoin ele nasceu para resolver o problema do dinheiro. E isso é uma característica, a característica de manter a base monetária limitada é uma característica que traz muito valor, né, muito poder de compra, muito valor para o próprio Bitcoin. Então isso basicamente nunca vai mudar. Nunca vai mudar. E é garantido pelo consenso. Né? E para mudar, precisaria do consenso. E basicamente, se mudasse isso aqui, o que iria acontecer é o quê? Hard fork. Iria ser criado um outro tipo de Bitcoin, todo mundo ia receber essa cópia, e aí você escolheria manter, seguir, vender, fica com o Bitcoin original, segue com esse Bitcoin novo, como já ocorreu em outras vezes, né, principalmente em 2017, né, teve aquela grande guerra ali dos blocos, Bitcoin Cash, Satoshi Vision, entre outros Bitcoins que tem aí no mundo, né, no mercado como um todo. A emissão do Bitcoin é previsível, já tem um calendário que é público, a cada 210 mil blocos, né, mais ou menos 4 anos, tem os halves, todo mundo sabe quanto de Bitcoin vai ser emitido, até quando, né, 2140, e é qual a limitação. E o Bitcoin ele é divisível, você pode, todo Bitcoin ele é divisível em até 100 milhões de pedaços, que são os satoshis, e esses satoshis no futuro também podem ser subdivididos, né? Pode existir aí, sei lá, o milisatoshi, né? Que seria, sei lá, um satoshi dividido por 1000, e aí um milisatoshi a cada 1000 milisatoshi vira um satoshi, a cada 100 milhões de satoshi vira um Bitcoin. Isso pode ocorrer, tá? Isso pode ocorrer e é muito benéfico ao Bitcoin, porque ele tem essa capacidade de subdividir infinitamente, sem aumentar a base monetária. É uma solução elegantíssima quando a gente estuda a parte monetária, estuda o dinheiro, a gente vê autores, principalmente da escola austríaca, que bateram muito nessa tecla, a gente vê que isso é uma solução muito elegante que o Bitcoin trouxe para a prática. Né? E isso é uma coisa que, quando a gente fala em dinheiro, o dinheiro que eu falo aqui é o fiduciário, né? A moeda fiduciária. Cara, é raríssimo isso existir. Mesmo por mais que um Estado ele tente ser responsável, ainda assim, de tempos em tempos, ele acaba aumentando sua base monetária. E a definição de inflação é o aumento da base monetária. Então, simplesmente pelo Bitcoin não ter, né, esse aumento de base monetária, ele já é resistente à inflação. Beleza? O segundo ponto é que tudo do Bitcoin ele é verificável, ele é totalmente transparente e você consegue, qualquer pessoa no mundo é capaz, né, de rodar um nó e verificar as transações, verificar se seu Bitcoin é verdadeiro. O que é muito diferente, por exemplo, quando a gente compara isso ao ouro. Né? É muito difícil verificar hoje se o ouro é ouro, né? Porque você precisaria ter toda uma experiência, todo um histórico de prática para não ser enrolado, caso você faça uma transação com ouro físico mesmo, né? Além de todo o custo de verificar, né, se o ouro é verdadeiro, de tempo, conhecimento, experiência e dinheiro, né, para você comprar materiais químicos ali para poder verificar o ouro.
O histórico é público e praticamente imutável, isso a gente viu na última aula, na aula do último sábado. E a segurança, né, com toda essa parte de criptografia e prova de trabalho, é muito robusta no Bitcoin. Outro ponto importante, né, o terceiro pilar, tem a ver com a propriedade e portabilidade, tem 3 pontos também que são muito importantes. Primeiro, a autocustódia, a sua chave privada é a chave do seu cofre e sem essa chave privada você não consegue fazer movimentação nenhuma e isso traz algumas vantagens para quem utiliza o Bitcoin. Uma delas é exatamente a inconfiscabilidade do Bitcoin. Ah, Ivo, mas isso aí é uma característica que só é vantajoso para o mal, só para coisas erradas. E eu digo para você que não. Se você estuda um pouquinho de história, ocorreram aqui na América do Sul 2 grandes casos de, de confiscabilidade por causa do Estado. Né? Um foi no Brasil, o confisco, né, das poupanças, que ocorreu numa sexta-feira, salvo engano, de 5 de maio, às 17h30, o pronunciamento ali do Fernando Collor, junto com sua ministra, né, que confiscou, né, o dinheiro de todos os brasileiros. E foi uma confusão na época, muita gente, né, também. Então, histórias mesmo de, assim, na minha família mesmo, né, teve conhecidos, não da minha família, tá, mas conhecidos de familiares meus que acabaram, né, tendo um triste fim por causa disso, porque tinham empresas e aí o cara ficou devendo fornecedor, funcionário, aquela confusão toda e, né, mexeu muito com a pessoa. E o outro foi em 2001, que foi na Argentina, que também houve confisco fortíssimo, né? E teve grandes problemas lá. Então não é só uma questão de, eu vou ter um bem, um ativo que ele é inconfiscável porque, por alguma ideia antiética. Não é. É por uma questão de proteção sua, de nivelamento de poder seu com o Estado, para que você não fique na mão, por exemplo, de um Estado irresponsável, de políticos que podem ser irresponsáveis, né, e tomar decisões irresponsáveis. Então isso aqui também é uma característica muito importante e que traz muita utilidade para o Bitcoin e, consequentemente, muito valor. Então ele traz essa resistência à censura e ao confisco, né? E outra coisa é que ele é sem fronteiras e com liquidação global, ou seja, você pode levar esse patrimônio que você tem em Bitcoin para qualquer lugar do mundo e você pode trocar por ele, se você quiser, por qualquer dinheiro do mundo, 24 horas por 7 dias, né? 24 horas barra 7. Então, todo dia, domingo a domingo, toda hora. Tem liquidez. É incrível isso aí, esse pilar do Bitcoin. Outro ponto é a questão da programabilidade e liquidação, né? Quando eu falo essa liquidação aqui é que você consegue transferir seu Bitcoin, esse patrimônio, para qualquer pessoa do mundo sem precisar de um intermediário, que foi justamente, né, a rede peer-to-peer, pessoa para pessoa. Ele já nasceu com essa função, ele já nasceu dessa forma para resolver, né, qualquer problema de um terceiro de confiança. Outro ponto é que você consegue programar também o Bitcoin. Você consegue fazer ali carteiras multisig, que você tem sócios, né, várias pessoas que podem dividir as chaves para proteger esse Bitcoin. Você também consegue botar travas de tempo e também você consegue escolher, por que não, né? Ali um testemunho, alguém que vai ser intermediador caso aconteça alguma coisa numa negociação com Bitcoin. Casamentos, né? Você pode planejar dotes pelo Bitcoin, colocar ali um juiz, né? Como segurança, entre outras coisas, né? Relacionadas a contratos em geral, né? Então isso é muito interessante também para o Bitcoin. E além disso, o Bitcoin ele já tem algumas camadas, como a Liquid e a Lightning, que também trazem velocidade, trazem soluções, né, para o dia a dia, para a prática, já que o Bitcoin, a função dele é segurança, e aí velocidade e outras coisas acabam sendo trazidas em outras camadas que são montadas em cima do protocolo do Bitcoin. E o último pilar aqui que é importante também comentar, né, que traz valor, traz muita utilidade para o Bitcoin,
é o pilar de antifragilidade de evolução, ou seja, o Bitcoin ele tem uma capacidade de melhoria contínua. E isso advém dos BIPs, né, que são os Bitcoins Improvement Proposals. E cada vez, né, inclusive teve uma recente, né, uma implementação recente do Bitcoin, mas o Bitcoin ele tem essa capacidade de melhoria contínua. Ele tem essa capacidade de absorver as melhores tecnologias do mercado. Então, qualquer outra funcionalidade que outra criptomoeda possa ter, ou que qualquer outra tecnologia que seja desenvolvida no mercado, como por exemplo, uma criptografia anti-computador quântico. Já está sendo criado, né? Ano passado, inclusive, teve premiação e 2 tipos de tecnologias anti-computação quântica já foram criadas e ganharam premiação. Então isso já existe. Então a qualquer momento isso pode ser implementado dentro do protocolo do Bitcoin e trazer a segurança para o Bitcoin contra, né, a tecnologia de computador quântico. Então isso nem é uma problemática, né, a questão da computação quântica para quebrar o Bitcoin. Isso vem dessa característica de melhoria contínua do próprio Bitcoin. Outro ponto é que todas as regras do Bitcoin são muito simples e claras e estáveis, né? E existe toda uma comunidade global que segue, né, e defende, que é a questão do consenso, né, do Bitcoin, que seguem essas regras. E o outro ponto é que existe uma robustez que é crescente no próprio Bitcoin. Então, quanto mais tempo o Bitcoin existe, mais forte ele se torna, maior a rede é, maior a quantidade de mineradores, de nós, de participantes, de liquidez e de tudo mais, de aceitabilidade ao redor do mundo. Então, tudo isso são coisas que trazem muita utilidade e muito valor para o Bitcoin. Conseguiu entender como não faz sentido nenhum todo esse estresse, sabe, toda essa tensão que é trazida no mercado quando há uma variação dessas no preço do Bitcoin? Tá vendo como é muito tranquilo quando eu apresento aquelas 15 características, transformo isso nesses pilares e trago tudo isso para você? Entendeu? Você que tá no Bitcoin, em primeira viagem, nesse é seu primeiro ciclo, né, o primeiro ciclo até o próximo halving que você está vivendo, dá uma olhada nisso. Olha essa aula aqui toda de novo, né? Faça suas anotações, veja as outras aulas aqui do canal, que olha, não faz sentido. Nada mudou no Bitcoin para justificar essa variação de preço. Então, o que acaba acontecendo é um Black Friday adiantado, né? Então, quem é convicto, né, já entendeu o Bitcoin e já pôs ele dentro da sua formação de patrimônio, já entendeu, cara, já sabe que é só continuar, é aproveitar essas promoções para continuar acumulando satoshinhos. Aqui é outro ponto, né, que é importante, é que o Bitcoin é resistente à inflação e eu vou mostrar aqui para vocês, né, a oferta ela não mudou, não mudou do Bitcoin, e o que a gente está vendo na verdade é uma variação em real e em dólar, que é a volatilidade, mas é uma volatilidade ascendente, né? Mesmo que haja essas grandes quedas, no longo prazo, quando você vê todo o histórico do Bitcoin, na verdade o preço está ficando cada vez maior, né? Quando a gente compara a real e dólar. E aqui é o ponto, né? Isso aqui foi o que aconteceu recentemente. A gente teve essa grande queda no dia 10 e a gente teve essa segunda grande queda recentemente aqui. É isso aqui, essas duas grandes quedas é que assustou o mercado. Só que isso quando a gente olha no diário, né? Num curto espaço de tempo. Quando a gente vai olhar para o longo prazo, essa última barra aqui em vermelho é exatamente essa barra desse mês aqui, ó. E aí você vê que não aconteceu praticamente nada. Quando você olha para o histórico do Bitcoin, olha, só de 2023 para cá, só aqui, se eu pegar desde do dia que o Bitcoin começou a ser negociado, aí meu Deus, você vai ver só uma reta assim para cima. Mas basicamente é isso, ó. É isso que aconteceu. Sabe? É exatamente isso aqui, ó. É essa última barra aqui em vermelho, ó. Não aconteceu nada. Tipo, vida que segue, entendeu?
Vida que segue. Não aconteceu basicamente nada. Então não tem o que se preocupar. E aqui é uma comparação muito importante, existe uma correlação muito forte. É sempre importante a gente ter muito cuidado que correlação não é causalidade, mas existe uma correlação muito forte entre o Bitcoin e o M2. Para quem não entendeu ainda o M2 ele é basicamente um indicador que ele mostra a liquidez, ele mostra a quantidade de dinheiro que tem no mercado. E é o dinheiro que tem liquidez, tá? É o dinheiro em papel, é o dinheiro que está ali na caderneta de poupança, é o dinheiro que está naquele CDB que você consegue ter liquidez diária. É esse dinheiro. Então ele soma tudo isso, investimentos ali abaixo, salvo engano pela metodologia, investimentos abaixo de 100 mil dólares. Mas basicamente, em resumo, é o dinheiro que tem no mercado que está em circulação, tá? Que tem a capacidade de você trocar por alguma coisa, comprar um carro, uma comida, um arroz, uma carne, uma caixinha de som, o que você quiser, né? Que você possa ali naquela hora utilizar. Isso é o M2, né? De forma bem mais popular. E aqui em vermelho é o M2, né? Nesses últimos anos do mundo, tá? De 21 bancos centrais ao redor do mundo. Esse é o aumento do M2, principalmente aqui pós 2020, né? No Covid teve um grande aumento dessa quantidade de moedas, né, no meio do mundo. E o Bitcoin acompanhou tranquilamente, ó. É uma correlação fortíssima ó, entre o preço do Bitcoin e o M2. Então, basicamente, qual é o valor do Bitcoin? Qual o preço que o Bitcoin pode chegar? O preço que o Bitcoin pode chegar é infinito, porque a capacidade de impressão de moeda pelos bancos centrais do mundo também é infinita. Quando você para pensar, raciocinar direitinho, um Bitcoin sempre vai valer um Bitcoin. Por quê? Porque a oferta do Bitcoin é limitada. Então, na verdade, não é o Bitcoin que está valorizando. São todas as moedas do mundo em relação ao Bitcoin que estão desvalorizando, que estão perdendo valor. Entendeu? Por isso que o professor Renato, ele fala muito, o professor Renato 38 fala muito que o Bitcoin é um hedge. Porque, de fato, quando você olha, de fato, tecnicamente, o Bitcoin ele é um grande hedge mesmo. Ele é um grande hedge, ele é uma poupança. Por causa disso. Esse é o fato. Esse é o fato. Então, quando você entende isso, você começa a entender a importância de fazer poupança, né? De acumular patrimônio em Bitcoin, porque isso fica muito claro. Fica muito claro quando a gente entende todas essas características do Bitcoin, todas essas utilidades que eu passei hoje para vocês e principalmente essa correlação muito forte entre o Bitcoin e o M2. Principalmente porque não é local, não é só com dólar, não é só com real. Estou falando aqui de 21 bancos centrais do mundo, tá? Que aí foi criado essa linha aqui embaixo. Vocês conseguem ver lá nesse site aqui, ó, Counterflow. Isso aqui fica muito claro lá. E aí eu vou botar o site, né, da Counterflow aqui na descrição. E é muito legal vocês darem uma estudada, né? Passear um pouco lá, tem muitos indicadores, assim como também tem muitos indicadores interessantes lá na BitBowl, que é o outro site que eu mostrei no comecinho da aula. Basicamente é isso. Aqui é um checklist, né, para esses dias violentos. Então, nesses dias violentos, vejam se estão alavancados. Se está alavancado, talvez seja interessante nesse momento reduzir, né, o risco ou aumentar a sua margem também, né, é um caminho. A tese mudou do Bitcoin? Não. Eu apresentei, né, as características, apresentei os pilares, então é só verificar. Algum pilar desse mudou? Alguma característica daquela do Bitcoin mudou? Alguma coisa na programação do Bitcoin, né, mudou para pior, né, que colocou o protocolo em um estado crítico? Não. Então, bola para frente. Como é que está a liquidez do mundo? Está aumentando, o M2 continua aumentando cada vez mais? Então faz sentido o preço do Bitcoin cair se o M2 está aumentando. A gente acabou de ver, né, uma correlação muito interessante, muito forte entre o M2 e o Bitcoin.
Se o M2 continua aumentando e o Bitcoin está diminuindo, nossa, temos aí uma grande promoção. Essa é a verdade. E manter a disciplina, né? Você está seguindo o seu plano, você está seguindo o seu DCA bonitinho, está fazendo autocustódia, importante, não deixe, né, Bitcoin em corretora. E outra, principalmente você está olhando para o Bitcoin no longo prazo, através dos halvings, porque vou ser sincero com você, principalmente você que está iniciando agora no Bitcoin. Se você está comprando Bitcoin agora, passe pelos primeiros 4 anos, o seu ciclo de 4 anos. Você vai perceber que nunca na história do Bitcoin, ninguém que comprou Bitcoin e segurou, perdeu dinheiro. Principalmente, e se comparar de um halving a outro, né, num prazo mais curto, né, num curto prazo, nunca ninguém perdeu dinheiro de um halving ao outro. O halving ao outro sempre renovou máximas, né? Quando se fala de máximas em real, em dólar e outras moedas fiduciárias. Nunca, nunca, nunca. E se você olha no histórico, quem comprou e só segurou nunca perdeu também dinheiro. Nunca. Então, assim, historicamente, se você olhar pelo gráfico, nunca ninguém perdeu dinheiro com o Bitcoin. Perde-se porque comprou e não segurou o Bitcoin, né? Teve uma queda como essa que ocorreu e aí vendeu, ou estava alavancado e usou o Bitcoin como margem e recebeu uma chamada de margem. Então, esse é o tipo de pessoa que perde com Bitcoin. Mas quem segurou, entendeu o Bitcoin, como eu apresentei para vocês hoje, entendeu essas características e essas nuances, nunca perdeu com Bitcoin, historicamente, né? Então, essa foi a aula de hoje. É uma satisfação estar aqui com vocês com mais esse sábado, mais esse dia abençoado. Se você quiser mais conteúdos, me segue aqui no YouTube, Experiência de Valor. Segue lá no Instagram, o Ivo Maia. Segue no TikTok, o Ivo Maia também. Me segue que lá eu produzo mais conteúdos, né, em forma de reels, nos stories, post mesmo em feed, né, trazendo muitas vezes algumas coisinhas mais técnicas, algumas histórias, algumas coisas relacionadas ao fundamento, ou curiosidades também, né, eu tô querendo criar mais vídeos também sobre curiosidades, umas coisinhas mais rápidas e pontuais ali. Então me segue nessas redes, tenha um dia abençoado, um fim de semana abençoado, uma semana ótima para você, tá com muita saúde, muita felicidade. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela audiência e a gente fica por aqui. Até o próximo sábado, às 14h14. Minha honra.